Bom, vamos ver se isso dá certo, né? Boa noite para quem é daqui da Europa. Boa tarde para quem está no Brasil. Meu nome é Carol Medeiros. Eu sou editora de conteúdo do Mães Mundo Afora. E a gente vai começar a nossa live e em um minutinho, espero eu, vou convidar aqui a Raquel Rocha, que é do Leis pelo Mundo, para entrar com a gente. Vamos ver se eu consigo. É sempre um pouco de tensão nesse momento, mas vamos lá. Imagino que ela já viu que ela entrou, então daqui a pouco a gente divide aqui a telinha. Oi, Raquel, Olá, Carol! tudo bom? Seja Ai, bem-vinda. tão bom quando a Boa, gente se encontra. muito bom. Para Raquel é bom dia, né, Raquel? Bom dia, meio-dia aqui. Raquel, você tá falando de onde? Eu estou nos Estados Unidos, aqui na Califórnia. E nosso horário mudou hoje, Carol. Então diminuiu um pouquinho a diferença. Ai, que bom, menos uma hora de diferença entre a gente, né? É O meu isso. só muda no final do mês. Eu estou falando da Holanda, de Roterdã. Então, vou começar me apresentando rapidamente. Já falei, sou Carol Medeiros, editora de conteúdo do Mães Mundo Afora, sou jornalista, mãe da Alice, natural do Rio de Janeiro, e estou morando aqui na Holanda há quase 3 anos. E hoje a gente vai conversar aqui pelo Mães Mundo Afora com a Raquel, que é do Leis pelo Mundo, e também a nossa colunista do Mães há quase um ano, eu acho já, né, Raquel? Se Faz apresenta um pouquinho. Então, eu sou a Raquel. Eu também já morei na Holanda, É verdade, a gente já. Em tempos diferentes, né, Raquel? em tempos diferentes. Eu Gente, morei na Holanda, no Panamá e nos Estados Unidos. A minha primeira experiência, na verdade, morando fora foi aqui, mas como intercambista, né? Long time ago, né? não, Quando time ainda ago. era novinha. Melhor a gente nem entrar nesse detalhe, nesse É, mérito. é. Eu moro aqui faz um ano e foi nessa mudança que eu conheci o Mais Mundo Afora. E eu estava com a minha profissão meio adormecida nessa última vez. Eu passei 3 anos no Brasil antes de vir para cá. E aí eu voltei a lecionar, eu estava com um projeto super bacana, retomando tudo. Aí surgiu a oportunidade de mudança, aquela indecisão toda. Eu falei, não, vamos, eu acho que vai valer a pena. Mas dessa vez eu queria fazer algo diferente, eu queria continuar, não queria parar outra vez. E aí uma coisa foi levando a outra, uma amiga me indicou vocês, olha que coisa, que eu não conhecia. E eu falei, eu quero tentar escrever sim, eu acho que eu acho que eu quero. E foi por vocês que eu voltei para minha área, na verdade, porque escrevendo para o Mais Mundo Afora, eu percebi que eu não tenho tanta facilidade para escrever de assuntos diversos, variados, mas de direito eu tenho. Então Direito, eu falei, não, você tem mais do que conteúdo e experiência para trocar com a gente. E está sendo muito bom. A Raquel escreve todo mês, às vezes 2 vezes por mês, para a gente sobre, enfim, sobre as leis pelo mundo, diferentes perspectivas dessa parte mais, vamos dizer assim, burocrática e legal, né, que às vezes preocupa a gente, que a gente não entende, principalmente quando a gente mora fora. E aí foi em uma dessas conversas, pensando em qual seria o texto, né, que ela iria escrever, que a gente pensou no tema da Convenção de Haia, né? Foi numa época em que tinha uma situação factual realmente acontecendo, de uma mãe brasileira que tinha tido a filha tirada dela, trazido de volta, no caso até aqui para a Holanda, porque ela se separou e levou a filha de volta para o Brasil, e aí a gente começou a fazer uma série de textos para explicar um pouquinho melhor, né, direitos e deveres de pais e mães que decidem mudar com os filhos para fora ou têm filhos fora, já estão morando fora e têm filhos fora. O que pode, o que não pode, quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Eu, particularmente, até conversei isso com a Raquel, fiquei muito surpresa quando aconteceu a situação dessa mãe brasileira que teve a filha trazida de volta para a Holanda, e eu fui me informar, e aí eu fui surpreendida com a informação de que, ao contrário do que eu imaginava, apesar de eu ser brasileira, da minha filha ser brasileira, dela ter nascido no Brasil e a gente só ter vindo para cá quando ela tinha 7 anos, nós já estamos aqui, ela vai fazer 10 anos, então estamos aqui há quase 3 anos. Se eu, enfim, porventura vier me separar do meu marido, que também é brasileiro e mora aqui, e ele decidir que ele quer ficar aqui,
eu não posso simplesmente levar minha filha de volta para o Brasil, apesar dela ter nascido no Rio. Como ela já está aqui estabelecida há alguns anos, tem amigos, tem uma rede, tem escola, eu não posso tirar ela daqui porque eu simplesmente quero. Eu preciso que o meu marido autorize ou que a gente entre em um acordo. Então, eu queria até que a gente começasse por aí. Raquel, como é que no geral, a lei que rege isso, né? Somos mães e pais, temos filhos que estão sendo criados fora. Pode ser por 1 ano, pode ser por 10 anos, nascidos no Brasil ou nascidos fora. Os pais se separaram. O que vale? Então, Carol, vamos contar um pouquinho da história, como que foi criada, né, essa lei. Antes de 1980, o que acontecia tava uma bagunça no mundo. Então, os casais se separavam, independente da nacionalidade. Essa acho que é o ponto-chave que a gente deve marcar aqui. Independente de ser brasileiro ou estrangeiro, você morando fora do país, na maioria dos países democráticos hoje, que fazem parte, né, desse acordo, você não pode sair do ambiente da criança sem ter o consenso dos dois, do pai e da mãe. E muitas vezes esse consenso tem que ser por escrito na frente do juiz. Não é sozinho. Por quê? O que aconteceu em 1980? Então, vários países se reuniram, né? Os países signatários da ONU, que hoje são 196, que é quase a totalidade dos países, se reuniram aí na Holanda, na cidade de Haia, né? Então, em português a gente fala Haia, aí na Holanda Den Haag, né? Em Demorei inglês alguns The meses para Hague. saber se uma coisa era a mesma coisa que a outra. Pois é, isso a gente custa mesmo. E por que Haia, né? Por que Haia é tão importante? A gente esquece desse contexto. Então, Haia, além de ser importante aí na Holanda, porque também é o centro jurídico holandês, né? O centro de parte do governo holandês, a Haia foi um dos primeiros locais que os países se reuniam para discutir assuntos importantes. Então, a Haia vem com esse contexto, esse background enorme de tempos e tempos. Então, o Palácio da Paz, que fica aí em Haia, na Holanda, ele não é só um prédio bonito, porque é maravilhoso, mas é lá dentro que tem a Corte Internacional de Justiça de Haia, a Escola Internacional, né, Mundial, que faz todos os estudos referentes ao direito internacional, fica aí. Então, Então, normalmente, quando a gente ouve Convenção de Haia, é por conta da cidade, né? é por conta da cidade. Onde foi acordado isso. E normalmente é aí no Palácio da Paz. Porque é Sim. grande, é onde as pessoas se reúnem, né? Então se Uhum. reuniram aí em Haia para discutir uma bagunça que estava acontecendo no mundo. Então, pai ou mãe tinham se separado. Quem estava com a criança? Normalmente a mãe, né? Então, normalmente isso acontecia com a figura feminina. A pessoa queria voltar para o seu país de origem, porque numa situação sem estar com rede de apoio, né, como a gente fala hoje, sem ter uma estrutura, sem ter um trabalho, muitas vezes, ela falava, não, vou voltar para o meu país de origem e lá vou criar minha filha. O pai, ou normalmente o pai, ou o outro genitor, que ficava sem o contato do filho, dificilmente conseguia regulamentar, inclusive visitas. Acabava. Ali nunca mais se viam. Depois que a gente escreveu o texto sobre a Convenção de Haia, sabe, Carol? Eu tive 3 relatos de pessoas conhecidas que me contaram antes de 1980 que tem um primo, que tem um parente ou alguma coisa que aconteceu e que essa pessoa nunca mais viu o pai na vida. Isso é uma loucura. Então, na verdade, a Convenção de Haia veio para poder regularizar e regulamentar esse tipo de situação para que não fosse possível, né, para nenhum dos dois cônjuges, nem para a mãe nem para o pai, simplesmente pegar, passar a mão na criança e levar. E privar essa criança do contato, do convívio com o outro, com a mãe e com o pai, né? Porque isso pode acontecer dos dois lados. Eu acho que até pode ser que aconteça muito pelo lado da mulher, porque normalmente... Antes, né? Acho que hoje a maioria dos casos... eu acho que hoje é mais... É porque, assim, a maioria dos casos, a mulher muda do país dela e aí vai né, para o outro país. Aí tem o filho, aí se separa, o natural, ainda mais se não for tanto tempo assim que ela está morando no país, ela querer voltar para o país dela, onde ela tem a rede dela, onde ela tem a família. E aí acaba que o filho fica sem, ou a filha ficam sem contato com o pai. Mas então em 1980 isso mudou. E aí, hoje, os signatários da...
não Os pode. signatários da convenção fazem diferente. Então, o que vale hoje? Então, o que vale hoje? Se não tiver um acordo dos pais consensual, homologado por juiz, ou uma decisão judicial, o cônjuge que tem a guarda não pode sair da residência habitual da criança. Hoje, no mundo inteiro, a principal preocupação é o interesse da criança. Então, se a criança vive com habitualidade, está na escola, tem o seu convívio com amigos, esse círculo já está formado, ela não pode ser retirada daí de forma abrupta, sem o consenso do outro, né? Ou que seja um acordo. Não, tudo bem, você pode se mudar com o filho, mas a gente faz o acordo de visitas. Não pode. Porque se acontecer essa saída, pela Convenção de Haia, esse cônjuge é considerado no direito internacional, sequestrador internacional de menor. No direito brasileiro, a gente não pode falar sequestro, porque para nós o sequestro é um outro crime. Então, a gente fala subtração de menor, né, no Brasil. Mas em todos os outros países, o termo é esse. Então, o cônjuge vai ser procurado pela Polícia Internacional, porque ele saiu com uma criança sem ter a ordem para isso. E foi o que aconteceu nesse caso da brasileira. Entendi. Aí na Holanda. Isso, toda a questão envolvendo mesmo a Polícia Federal, atrás da criança. Então... e não só a federal do Brasil, como mas é também. Uhum. Isso. Então, como é que faz? O casal se separou, tem um filho ou filhos morando fora. Qual é o procedimento correto a se fazer nesse caso? No momento da estipulação da guarda, então lá no processo judicial, tem que ser conversado e acertado aonde a criança vai ficar. E dependendo dessa situação, é um grande problema para o cônjuge que não quer permanecer nesse país onde está o outro e a criança. E olha que situação complicada, né, Carol? Essa é a grande discussão que está tendo agora no Brasil. Então, os professores, os doutrinadores de direito internacional falam, né? Como é que uma família que já não existe mais, essa família se quebrou com a separação, já não existe, terminou. Como é que você vai forçar uma situação para esse cônjuge? Então, olha que difícil que está o direito agora para acertar. Se o casal não chega num acordo, o juiz vai ter que decidir. E aí vai pelo interesse do menor. Muitas vezes o outro cônjuge vai... na verdade, pelo que o juiz entende ser o interesse do menor em questão. Menor. E aí, muitas vezes, o juiz acaba decidindo que o melhor para o menor é mudar o mínimo possível. E isso significa permanecer no país de residência no momento da separação. Onde ele já tem o convívio estabelecido. Onde ele já tem o convívio estabelecido. Obviamente, se ele tiver uma situação, um dos cônjuges, né, um dos pais, tiverem situação financeira e eu acho que assim, né, estável ou que seja capaz de criar e de educar e de dar as condições de vida para essa criança. Isso vale, inclusive, para casais brasileiros. Isso é o mais importante a gente saber, porque normalmente os brasileiros falam assim, não, eu vou voltar para o Brasil com meu filho e lá eu vou procurar a justiça, lá decide, que foi o que... Eu falava isso, se não der certo na Holanda e eu quiser ir embora, meu marido não quiser ir embora, tudo bem, ele fica, eu passo a mão na minha filha e vou. E aí eu descobri que não é bem assim que acontece. Não. Então, eu até comentei com você outro dia aqui, depois que eu comecei a escrever, né? O tanto de gente que anda me procurando com essas questões. E outras procurando para ajudar alguém que não quer me procurar, porque às vezes se sente coagido, tá numa situação difícil, vulnerável, Sim. né? Sim. Numa separação não é fácil para nenhum lado, né? Então a pessoa fica confusa. Tudo. Então, às vezes, me procura para eu falar. Eu falo, bom, se a pessoa não me procurar, a primeira coisa que tem que chegar nela, essa mensagem, se você puder fazer chegar, essa é a mais importante. Ela não pode sair do país que ela está e que seus filhos estão de convívio habitual e voltar para o Brasil. Se ela voltar, ela vai ter um problema muito sério com a justiça e provavelmente... Você diz ela não pode sair só e levando os filhos, é isso que levando você quer dizer? os filhos, isso.
E também não pode deixar os filhos, porque senão ela configura ainda abandono. Porque ela pode ser acusada de ter abandonado os filhos. Então, é uma E aí situação ela perde completamente a guarda. Separação não é fácil em nenhuma circunstância, mas realmente morando fora do país com filhos a situação é bem mais complicada, né? Porque você a convenção vai proteger e a justiça nesses casos, Carol, ela tem sido ágil. Porque a comunicação entre as polícias, eles têm esse convênio agora, entre as justiças internacionais, e que vão informar aonde está essa criança e vão repatriar a criança, porque eles consideram como pátria da criança o local habitual de residência e não de nascimento. Não o local de nascimento. Isso. E não. Agora, isso pode ficar ainda mais complicado, Raquel, quando a criança realmente nasceu por exemplo, os pais são brasileiros, mas a criança nasceu em outro país. Se ela nascer aqui nos Estados Unidos, que ela tem cidadania americana, por exemplo. Porque tem diferença, né? Porque o fato de uma criança nascer na Holanda, por exemplo, não faz dela holandesa, mas o fato de uma criança nascer nos Estados Unidos faz dela americana. Então, são duas situações diferentes. Isso, nasceu aqui nos Estados Unidos, que aqui a legislação ainda é mais rigorosa nesse sentido. Aqui ainda tem aquele Amber Alert que funciona super bem. Um dos cônjuges levou o filho, eles disparam o alerta e bloqueiam todas as saídas. Na verdade, é até difícil de sair, porque as fronteiras ficam fechadas. Essa semana teve um alerta. Eles falam, descrevem a pessoa, o carro que a pessoa tá, e ela vira criminoso, uma pessoa criminosa, e a gente muito difícil. E eles se recuperam, porque aqui a situação tem que ser resolvida aqui, principalmente se um dos cônjuges é americano. Porque aí ele ainda tem... Aí é mais difícil ainda, porque aí tem um cônjuge que é da nacionalidade da criança. Então, e são dois nacionais pleiteando. Agora, tem uma situação, algumas pessoas já perguntaram aqui, e era uma dúvida que eu tinha também, Raquel, com relação ao querer da criança. Em que momento que a criança é ouvida e a vontade dela é levada em consideração no processo? Porque é óbvio, uma criança de 3 anos, ela não vai ser, né, ouvida. Mas talvez uma criança de 12, 14 seja. E aí a vontade dela, não, quero ir com a minha mãe ou com meu pai para o nosso país, Brasil. Ou quero ficar com a minha mãe ou meu pai aqui, no país de referência, ou nos Estados Unidos. Com que idade? Tem fundamento. Isso não é legislado, mas o que se entende a partir dos 12 anos normalmente. Mas olha só, semana passada, acho que teve uma decisão na Argentina, não sobre guarda, mas sobre paternidade, e foi uma decisão emblemática que tem se discutido muito no Brasil até. A juíza chamou a criança para ouvir, porque é uma sensibilidade, sabe? E quando o juiz é sensível o suficiente, é o que ele faz. Ele ouve a criança, às vezes acompanhado de um assistente social, às vezes não, porque ele quer entender qual é o ponto de vista. E era uma criança pequena, se não me engano, 6 ou 8 anos. E a decisão da juíza foi muito bonita. Ela disse assim, essa criança tem 2 pais e uma mãe, porque é impossível se decidir quem é só o pai biológico ou o pai que está criando. Ela tem afeto pelos 2. E isso representa... A juíza escutou a criança. Então, foi a primeira vez que uma criança conseguiu... A criança não, né? Assim, o direito foi assegurado. E os pais, os 2 pleiteavam. Nenhum pleiteavam a paternidade. Ou o direito. Entendi. Os 2. Então, sim, quando tem essa possibilidade de se ouvir, principalmente adolescentes, por isso que fala 12 anos, né? Que é a idade que se separa. Já tem como, lógico, que precisa ser assessorado por um assistente social ou por um psicólogo para ter certeza. Porque essas coisas também, enfim, se tiver com um ou com o outro, pode sofrer algum tipo de influência, né? Pode estar vulnerável nesse sentido da influência do pai ou da mãe que estão mais perto, né? Mas, sabe, mesmo sendo adolescentes, a mãe, né, ou o pai não pode levá-los sem o consentimento do outro. Isso tem que estar claro. Sim, então, ainda que a criança tenha 12 anos, foi ouvida, ou vamos dizer, se separaram, o casal está se dando bem, conversou, a criança quer ir, o pai autorizou, vai. Não é assim. Tem que existir um processo legal de guarda em que seja assinado separação, divórcio e a guarda da criança e tenha autorização do outro cônjuge para que aquela criança vá
mude de país, por exemplo. Isso, porque também vai regulamentar as visitas. E as visitas internacionais são mais complicadas, porque você É, não consegue fazer, por exemplo, quinzenalmente, como quando você está sim. na mesma cidade, no Aí mesmo é aquela país. situação, vai mudar, mas de repente nas férias vai ficar as férias todas com o outro pai, aí tem que deixar não sei quantos meses, e tem toda uma. Isso tudo é regulamentado nessa hora. Tudo é regulamentado. Tá. Agora, outro ponto importante é a gente saber que assim, a regulamentação de visitas no Brasil é de uma forma e na Holanda, por exemplo, é de outra. Então, na Sim. Holanda, normalmente a guarda é compartilhada. E aí não tem visitas, porque guarda compartilhada Sim. fica metade dos dias com um, né? É dividido mesmo. A Mas criança tem aí isso dois seria o lares caso da criança ficar, né? Porque no caso de para se ficar. decidir que a criança vai com um dos cônjuges, aí isso muda, porque não Não tem como tem fazer guarda guarda compartilhada. compartilhada com um morando em cada país. Não tem, não tem. Agora, eu falei disso porque normalmente aí na Holanda, e por isso que a legislação holandesa acaba sendo mais dura nesse sentido, porque eles preferem que os dois cônjuges estejam na mesma cidade para conseguir fazer a guarda Entendi. Então, compartilhada. ou seja, aqui na Holanda, por exemplo, que tem uma lei, um direito da família, eu acho que mais avançado nesse sentido. E a própria sociedade está mais avançada nesse sentido. Os pais querem realmente participar. Então, a guarda compartilhada é o comum aqui na Holanda, quando num caso de separação, né, de divórcio. Se os dois cônjuges não tiverem de acordo de uma mudança para outro país, a possibilidade de um juiz legislar a favor de uma mudança de país é muito Menor. mais remota, né? É muito Isso. menor, é muito mais difícil, porque a justiça que entende que o melhor para a criança é que ela esteja com os dois ao mesmo tempo. Que assim, pensando psicologicamente, lógico que o convívio com os dois É. é muito melhor do que só nas férias, né? Se a gente for Uhum. pensar por esse lado. Acontece que numa família multicultural, muitas vezes isso fica complicado. Por exemplo, se um dos cônjuges tem o visto de partner, por exemplo, que é aquele visto de acompanhar o outro. Esse é meu Então, visto aqui nos eu Estados ia Unidos. entrar nesse mérito. Antes de entrar no mérito dos vistos, eu queria te perguntar só mais uma coisa com relação a essa coisa da guarda. É, existe alguma forma disso ser decidido previamente? A gente, na época desse problema, né, da brasileira que a filha foi retirada dela do Brasil de volta para a Holanda, se falou muito em acordos pré-nupciais, em acordos de guarda quando ainda se está casado, ou, por exemplo, a família decidiu, vamos mudar para outro país, temos filhos. Sabendo dessa situação, além de todos os arranjos que você tem que fazer burocráticos, sei lá, vai vender casa, vai vender carro, vai né, tirar a vista e tal. Existe algum tipo de acordo, de documento que possa ser feito no sentido de deixar esse tipo de situação um pouco mais protegida? Porque quando a gente está casado, a gente se ama, a gente se dá bem, é mais fácil a gente conversar sobre determinadas coisas e decidir. Na hora de uma separação, muitas vezes envolve raiva, né? Envolve, enfim, uma série de outras coisas, nunca é bonito. E aí as pessoas mudam, e aí as pessoas decidem muitas coisas na raiva. Então, existe alguma maneira de proteger a criança dessa confusão do divórcio decidindo antes, ou esses documentos que se fazem não têm validade nenhuma, pode se questionar como é que é? Então, isso é tão complicado, Carol. Tudo que se é conversado antes, no momento de paz, né, quando a relação está saudável, é melhor. Então, antigamente, era um problema muito grande quando pessoas de religiões diferentes se casavam, né? Normalmente judeus com católicos. Então, a gente tinha muito isso no Brasil. E aí, lá no começo do casamento, eles falavam: não, vamos fazer então um acordo, vamos combinar. Já que a gente vai casar, a gente quer ficar juntos para o resto da vida, vamos combinar como vai ser a criação dos nossos filhos. E ali, nesse pacto antinupcial, eles combinavam. A gente vai criar os filhos na religião tal. Ponto, Uhum. decidiam. E a doutrina brasileira entende que isso é possível, mas não existe uma lei permitindo. Olha que complicado, Carol, nessa questão. Passado o tempo, a legislação brasileira permitiu que você pudesse convencionar num pacto antinupcial o regime de bens. Então, se você não quer o regime de bens que é convencional da lei, você pactua ali como você quer.
As uniões estáveis, a mesma coisa. Vamos fazer um combinado antes da gente ficar juntos para decidir as questões, se porventura. Ninguém casa, ninguém se une com alguém pensando na separação. Mas, muitas vezes, uma questão financeira pode atrapalhar o convívio, né? Pode atrapalhar o relacionamento. Então, melhor combinar antes o que a gente quer fazer. O problema, quando envolve menor, quando envolve criança ou adolescente, existe sempre a participação do Ministério Público em defesa da criança e do melhor interesse da criança. Se o Ministério Público, por exemplo, entender que você fez um acordo com o seu companheiro, o seu marido, né, com o pai dos seus filhos, a mãe dos seus filhos, e ele entender que esse acordo não é benéfico para a criança, o acordo pode ser invalidado. Ele vai opinar pela invalidação e o juiz vem decidindo em favor da criança, que é a prioridade do sistema. Agora, eu entendo o juiz decidir que não reconhece aquele documento, mas e se um dos cônjuges mudar de ideia? Vale então, eu assinei isso, entendeu? Eu tô lá atrás, mas agora eu não quero mais, eu quero diferente. Ele tem que refazer o combinado, eles têm que refazer o acordo formal, Carol. Porque se esse acordo é aceito na legislação de outro país, esse acordo é válido. Então, combinamos que nós vamos criar nossos filhos fora do Brasil. Se o outro cônjuge desistir e voltar, ele descumpriu e vai ser punido por isso. Tá, mas e se a gente combinou assim? Ok, vamos mudar de país, vamos criar os nossos filhos em outro país. Num caso de separação, nossos filhos voltam para o Brasil para viver com o cônjuge que quiser, ou os dois, perto da sua família. E aí, passou-se 5 anos, houve a separação, um dos cônjuges está estabelecido no país e fala, então, mas eu não quero mais que meus filhos vão. Isso aí eu falei antes, quando a gente estava no Brasil, a gente nem sabia se ia dar certo no país, agora a gente já está aqui, está tudo estabelecido, eu não quero ficar longe dos meus filhos, eu também não quero voltar para o Brasil, se quiser voltar para o Brasil, vai você, eu vou ficar e meus filhos ficam comigo. E aí a outra parte diz, não, mas tem um acordo aqui, está assinado, regulamentado, em cartório. E aí? Então, aí vai para o juiz decidir. Com a participação do Ministério Público. Entendi. Olha só, Carol. Aí, o que era um acordo virou um litígio, uma discussão, que ainda corre o risco de uma decisão que... Em contrário. Corre o risco daquele acordo anterior ser anulado. Em prol de um novo acordo, em prol de mudança na circunstância. Isso. Tá. Agora, é o seguinte, uma pergunta que duas das pessoas que estão acompanhando a gente fizeram. Em caso de violência doméstica. Estamos aqui, morando fora, temos filhos, somos casados com um brasileiro ou com um estrangeiro. E aí você tem casos de violência doméstica e decide se separar. Normalmente isso acontece com a mulher, né? A mulher é a vítima da violência, né? Nunca vi homem querendo se separar porque apanha de mulher. Se tiver aí, vocês me contem, nunca vi, mas mulher apanha de homem. E aí a mulher apanha de homem e cansou de apanhar, ou apanhou uma primeira vez e falou, não vai ter uma segunda, vamos me separar. E não quero e vou voltar para o meu país, porque eu não tenho família aqui, a minha vida não está estabelecida aqui, e eu não vou ficar com um homem que é violento comigo, ainda que ele não seja violento com os filhos, ou tenho até medo que seja violento com os filhos, porque assim, existem homens que são violentos com as mulheres e não são violentos com os filhos. Mas, enfim. No caso de violência doméstica, e a mulher não está estabelecida naquele país. Como é que faz? Então, Carol, não sei se você lembra de um caso recente aqui nos Estados Unidos de violência doméstica envolvendo 2 brasileiros. Então, olha só, violência doméstica hoje no mundo é pauta da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e da ONU. Não é só da ONU, é questão de saúde. Quase, assim, muitos países, a gente não pode falar quase totalidade, que ainda tem muitos que precisam, mas já tem muita legislação por aí. Então, no Brasil, Lei Maria da Penha, aqui nos Estados Unidos, quase todos os estados já regulamentaram a questão da violência doméstica, então a lei é dura nesse sentido. Violência doméstica para alguns países, para alguns estados americanos, por exemplo, não depende da representação da vítima, sabe? Porque às vezes, como acontece no Brasil, aqui é mais sério. Então, o agressor vai responder e se tiver de passagem pelos Estados Unidos, por exemplo, pode ser que tenha que ficar aqui respondendo ao processo. Então, mas então, no caso desse,
eu queria que a gente fosse, assim, bem didática numa situação dessa. Porque a gente está dizendo que a pessoa não pode voltar para o país de origem porque decidiu se separar do marido. Isso é ponto tácito, né? A Convenção de Haia diz que você precisa se separar e ter um acordo legal que te autorize a voltar para o seu país com os seus filhos. Se no acordo não existir, você não pode voltar. Mas você quer voltar porque você tem um homem que é violento com você. O que você tem que fazer para provar isso? Porque se a gente está na mão do juiz e a gente está num país, por exemplo, como a Holanda, que prioriza que as famílias permaneçam no lugar onde elas residem para o bem da criança, como que a gente faz para provar? Bom, o bem da criança não é esse, porque eu não tenho como me manter aqui. O pai que mora aqui é um pai violento comigo, é um marido violento. Eu não vou nem usar o fato dele ser violento com a criança, tá? Porque é independente, ele é violento com a mulher. Ele é violento comigo e por isso eu não vou continuar casada com ele, eu não quero que meus filhos fiquem com ele, eu tenho que voltar e eles vão voltar comigo. Como é que a mulher faz isso Então, a acontecer? violência doméstica é um agravante nesse sentido de que faz com que o que sofreu a violência seja protegido. Então, essa proteção existe e é o que pode facilitar o retorno para o país de origem. Então, comprovada a violência. Como que a violência é comprovada hoje? Tem que ir na polícia. Tá. E a maior parte dos países já existe uma polícia especializada em violência contra a mulher. Sim, então, você tem que procurar esse órgão. Eu lembro que na época do caso da Holanda, eles começaram a passar telefones, né, em notícias, em tudo por aí, falando assim, caso aconteça violência doméstica, a quem você deve ligar? Aqui nos Estados Unidos tem um telefone. No Brasil agora, tá super Porque eu lembro eficaz. que nesse caso da Holanda existiu, naquela coisa de cada um tem a sua versão, ela em algum momento alegou que ela era mas se não se ela comprovava, alegou que ela era vítima de violência, mas ela não tinha nada que comprovasse essa alegação tem dela, que ir na né, daquele polícia. momento. Nem um BO, né, vamos dizer assim, nenhum registro na Isso, você polícia, nem tem que ter ninguém o que registro. confirmasse que sabia, por mais que ela não tivesse ido na polícia, que sabia que ela era vítima de violência. Então, o recado para as mães que estão acompanhando a gente, para as mulheres que estão acompanhando a gente Você tem é que fazer vítima a de violência, sua. foi vítima de violência, independentemente do fato de você querer dar uma segunda chance para o seu marido, não. Registre o caso. Registro, procure a autoridade Procure a policial. autoridade policial. Tenha esse documento contigo, porque Por isso mais que pode ser seja decisivo. dolorido, sabe, Carol? Por mais que seja difícil, por mais que seja vergonhoso, procure ajuda. Porque você depois vai precisar dessa comprovação para sua E isso defesa. pode ser o divisor de águas, aquilo que pode te garantir a decisão a seu favor, seja lá o que você quiser fazer, né? Agora Até no aqui sentido da guarda, lembrando, porque a gente pode ter uma guarda também que é o seguinte: a mulher não vai voltar, ela não quer voltar, mas ela quer a guarda. E aí isso também, ou ela quer uma guarda da maneira como ela entende que seja melhor, que talvez não seja uma guarda compartilhada, por exemplo. Então, isso também ajuda ela nesse sentido, né? com certeza, com certeza. E tanto que o maior problema no Brasil era a denúncia da agressão. Então, tá sendo feito um trabalho de convencer as pessoas de que a violência não é correta. Assim, que isso é demais. Você precisa se proteger. E a proteção só vem com você procurando ajuda oficial, que no caso é a polícia. Gente, então assim, eu acho que esse recado é muito importante. A gente fica muito vulnerável quando a gente mora fora. Se você vem numa situação, como por exemplo, é a minha situação, e eu acho que a sua também, Raquel, não tenho Também, certeza. meu marido que Nós somos expatriadas por conta dos nossos maridos que vieram, né, enfim, com ofertas de trabalho, e nós decidimos, em prol da família, que a gente ia fazer essa mudança. Mas é óbvio que a gente fica durante pelo menos o início, né, desse processo, com uma parte vulnerável no sentido de que a gente não tem um emprego, a gente tem mais dificuldade de fazer a nossa rede, porque a gente está em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, fazendo a coisa acontecer, né, enquanto o marido está trabalhando. E não ter um emprego significa que, numa necessidade, a gente não tem como financeiramente se manter. Então, isso tudo torna a gente muito vulnerável.
Isso, Carol. Então, é muito Muito importante que, por cuidado. mais que vocês conversem com as amigas de vocês, por mais que vocês conversem com a família de vocês, num caso de violência, precisa documentar. Não Isso, importa o que vai acontecer, não importa no sentido assim, de qualquer decisão que seja tomada entre o casal, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, isso. o que vai acontecer para o futuro, mas é importante que isso esteja documentado, que a mulher se proteja. Isso. E sabe outra coisa, Carol? Conversando aqui com você, porque no Brasil tem se discutido, eu até te contei isso outro dia, no STF, a questão de se a Convenção de Haia ela é constitucional no Brasil. Se, segundo a nossa Constituição, todos os termos da Convenção estão corretos. E por que que começaram essa discussão no STF? Porque teve um caso emblemático, já faz um tempo, né? O processo é longo no STF, mas está numa fase boa agora. Teve um caso em que eles repatriaram uma criança do Brasil, não me lembro para que país, só que daí perceberam que o pai, que era quem estava reivindicando, ele era alcoólatra, uma pessoa doente que precisava de ajuda. Então, sem analisar os fatos, a criança foi repatriada para uma situação De risco pior, para ela. de risco para a Uma criança. situação de Então, vulnerabilidade social e emocional. Aí é pois uma é, então aí veio a discussão no Brasil, falou assim, a gente precisa discutir se não tem que analisar o caso antes de repatriar a criança. Eu não posso mandar em sede de liminar sem saber o que está acontecendo no outro país, mandar essa criança. Então a discussão está lá no STF agora justamente nisso. Por que eu te falei que está numa situação agora interessante? Porque a ordem é que tem um órgão no Brasil que regulamenta todas as questões envolvendo a Convenção de Haia lá. Então, qual foi o pedido da Justiça Brasileira? Informem quantos processos existem no Brasil com esse tema e deem todas as informações pertinentes para a gente saber como lidar e como resolver. Se a gente vai passar, não vai mais e tal. Então, ou seja, o que você está dizendo assim, existe no momento algo encaminhado no Brasil no sentido de estamos analisando a Convenção de Haia para saber se, assim, a forma como ela está sendo aplicada, pelo menos aqui no país, é a maneira mais correta que a gente entende do ponto de vista familiar, do ponto de vista dos direitos da família e também dos direitos individuais, né? Tanto da criança quanto Claro, dos cônjuges. Mas, no momento, ainda o que vale é ela. é ela. Então, a gente tem que se basear nela na hora de tomar as nossas decisões, tanto para vir para um outro país, né? Tanto para se mudar do Brasil, quanto já estando em outro país, tomar a decisão de se separar. Não estou dizendo que não é para se separar, gente. Se chegou a esse momento da vida do casal. O que a Quando gente eu está comecei querendo a aqui escrever, dizer. sabe, Carol, o principal que eu pensava é assim, a gente precisa de informação. Porque quando a gente tem informação e conhecimento, Sim. fica mais fácil. Né? Então a gente precisa saber o que eu posso fazer, o que eu não posso. Claro. Eu então, eu acho que esse foi o motivo que nos levou, inclusive, a fazer essa live, nesse dia emblemático, porque a gente acredita que informação é poder. Quando a gente está informada, quando a gente está conscientizada dos nossos direitos, dos nossos deveres, dos caminhos que a gente tem que seguir, a gente está mais protegida e a gente está com o poder nas nossas mãos. Então, assim, mulheres, mães que moram fora, não tomem nenhuma decisão precipitada que possa colocar em risco a convivência de vocês com os filhos de vocês. No momento em que vocês decidiram mudar para fora do país, vocês tomaram uma decisão enquanto adultos por vocês e pelos filhos de vocês, que já existiam e os que vierem ou os que vieram a existir depois disso. Então, assim, por mais doloroso e difícil que seja, ninguém nos forçou a vir. Na maioria dos casos. Eu não estou falando caso de refugiados, eu estou falando caso de pessoas que vieram tentar a vida fora do país por outras circunstâncias que não refúgio, né? Que não o fato de estar em guerra, que não é o caso de nós brasileiros. Então, deu errado, muita calma nessa hora. Isso. Tem que se informar, tem que procurar a justiça. Todos os países têm organismos que oferecem a ajuda gratuita para quem não tem como pagar um advogado. Eu sei que isso existe aqui na Holanda, isso existe no Brasil, isso existe com certeza nos Estados Unidos também. Então, sempre tem algum tipo de apoio, tanto legal quanto psicológico, para essas situações.
É muito difícil quando você não entende a língua do país onde você está morando. Eu falo isso em relação aqui, por exemplo, à Holanda, mas pode ser que nos Estados Unidos, né? Chegou há pouco tempo, enfim, não sabe inglês, ou em qualquer outro país, Espanha, a República Tcheca, Japão. Mas, assim, existe inclusive nessas situações, você pode procurar o consulado. O consulado pode pelo menos te direcionar, Encaminha. encaminhar você para essas organizações, te ajudar até com o tradutor e te dar os primeiros passos, te dar um apoio, entendeu? Até, por exemplo, se você é vítima de violência, também existe em todos os países organizações que ajudam e protegem vítimas de violência doméstica. Então, isso é muito importante. Agora, gente, não faça isso com você, com as crianças de vocês. Não passe a mão nos filhos de vocês e vão embora do país, porque isso pode significar no futuro muito próximo que você perca os seus filhos. E sabe, Carol, uma Claro coisa que a que gente nós não não falou? estamos falando em caso de vida ou morte. E aí, em caso de vida ou morte, também não adianta fugir do país. Vocês precisam procurar a justiça, vocês Ajuda. precisam procurar a polícia para ajudar e para proteger vocês e os filhos de vocês. Certo, Raquel? Eu tô falando besteira. Isso. Não, Carol, é isso mesmo. Eu lembrei aqui que a gente tem que, além de estar com tudo organizado certinho, né, Carol? A nossa saída, né, é documentada, né? Tudo é. Então, há tanto a permanência em outro país, quanto a saída, ela é documentada. E lembrar que existem países que consideram crime essa saída contra a criança. Então, Sim. olha o problema. Além de você estar disputando Você é a considerada guarda, uma criminosa, né? e você pode ser preso. Agora, voltando um pouquinho, porque a gente também teve algumas perguntas dessas, você até começou a falar do visto, a gente falou, vamos deixar isso um pouquinho de lado para explicar bem o outro lado. Viemos para um outro país, não temos dupla nacionalidade desse país, ou seja, estou na Holanda, mas eu não sou europeia. Você está nos Estados Unidos, mas não é americana. Você é brasileira. Você tem um visto de permanência ou um visto de residência, um visto de partner, que é o meu caso e o seu, que a gente só tem o visto porque a gente é casado com alguém que tem um emprego aqui, né, nesse acordo de expatriação, o que é a condição de muitas expatriadas. Como é que fica? Porque, assim, em tese, se você se separou do seu marido, que era era o seu sponsor para o seu visto, você perderia o visto. Aconteceu aí como na é que Holanda também, Carol. Como é que pode? Como é que a pessoa fica? Ah, você não pode ir embora com seu filho, mas também você não pode ficar porque você não tem visto. Como é que é? Então, olha só como a gente colocar a cabeça num lugar faz a diferença. Se você sair porque você tá sem visto, porque não tenho visto, então vou pegar meu filho e vou embora. Não é a solução também. Você tem que procurar a ajuda do governo, explicar a situação e regulamentar. Mesmo que seja um visto provisório, você tem que pedir. E por que eu falo que teve um caso na Holanda? Porque ela conseguiu. Ela falou, não, então eu não posso sair, mas eu vou conseguir um visto para que eu fique aqui para me defender. E é isso que tem que buscar. E, infelizmente, não é fácil, você já com a cabeça cheia de problemas. Sim, ainda tem que ver isso. Ainda tem que pensar nisso, mas sim. Por quê? Em situações de emergência, o país que você, da sua residência, vai te dar um visto provisório para que você decida. Aí você pode até, se isso não conseguir, no próprio processo da separação, ingressar com esse pedido. E aí sim, porque enquanto você não tiver um acordo e a decisão de saída, você vai ficar irregular com o seu filho. Eu sei que aqui na Holanda, o que acontece é o seguinte, no caso da nossa situação do visto de partner, se você se separou, está no processo ainda de regulamentar a separação, né? O divórcio, enfim, estabelecer quais vão ser as regras e tal. Mas você, então, tem que ficar aqui até que esse processo seja finalizado. Isso. O seu filho, a sua filha ou os seus filhos estão no país. Você pode ter um visto agregado ou ligado aos seus filhos, não mais ao seu partner. Porque como eles têm que ficar, logo você, como mãe responsável, tem que ficar também. E aí o seu filho você passa a ter um visto que não está mais ligado e na dependência do seu partner, que não é mais o seu partner, mas do seu filho. Então, enquanto o seu filho estiver no país, você também estará no país, porque vocês dois têm esse visto de permanência no país. E o seu filho tem
o visto de permanência, porque ele é filho de uma pessoa que está regulamentada. Então, assim, na verdade, você está ligada, mas agora tem um terceiro elemento, né, no meio de você e do seu ex-partner. E é complicado mesmo, Carol. Mas aí você, até que você se reerga, que você consiga voltar a Sim. trabalhar, que você consiga, né, superar esse momento de crise ou decidir, né, com outro cônjuge se vocês vão poder sair ou não do país. Mas esse é um momento crucial. Difícil? É difícil, mas faz parte do ônus e do bônus de morar fora do Brasil. Lembra quando a gente sai? Mas o que eu quero deixar aqui, assim, alertar também, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente se desespera, mas eu não tenho visto, mas assim, a justiça entende isso e ela oferece meios de você permanecer com outro tipo de visto. Ou seja, tenho que ficar casado com meu marido porque o meu visto depende do dele e senão eu não vou poder ficar no país. Se você tem filhos, não é assim. Se você não tem filhos, é outros 500. Mas se você tem filhos, não é assim. Se seu filho ficar, e enquanto o seu filho ficar, você pode ficar num visto de dependência do seu filho. E aí, obviamente, depois, se for o caso, você for ficar nesse país, você vai aos poucos se reerguer e tal, e aí vai conseguindo outras formas. Mas tem essa situação, né? Guarda, o filho, a gente está falando muito para alertar a questão de, assim, pais e mães brasileiros, mas em casos de famílias multiculturais, o cônjuge, o marido, é de outra nacionalidade, vocês tiveram um filho, 2 filhos, os filhos são da nacionalidade do pai, nasceram no país do pai. Vocês se separam. A mãe corre o risco de perder a guarda dessa criança porque ela é de uma outra nacionalidade? Não. Isso já é entendimento, direitos fundamentais, né? Que é o que a gente fala, direitos humanos, faz parte dos direitos humanos. Pai e mãe, nas democracias atuais, têm direitos iguais, né? Igualdade de gêneros para tudo. Essa é uma das principais conquistas aí da igualdade de gênero. Já não existe mais muito antigamente a gente falava, né? O pai tem o poder decisório dos filhos. Não, né? Tanto que para nós brasileiros, para quem vai tirar passaporte de filho brasileiro, quando você vai ingressar com a documentação, os dois assinam, com igualdade de poderes. Então, hoje, no mundo, isso já é pacífico, os dois decidem, não depende da nacionalidade. Agora, se essa família multicultural, apesar da nacionalidade do filho ser a mesma do pai, porque isso pode acontecer, essa família mora no Brasil, se a gente estiver falando dessa situação, Carol, aí está resguardado pela legislação brasileira e mesmo o filho tendo a nacionalidade do pai, ele não pode deixar o Brasil sem o consentimento da mãe. Excelente, porque isso era a pergunta de uma das nossas seguidoras, o Lado de Fá, eu acho o nome dela. Ela perguntou isso. O pai é estrangeiro, o bebê nasceu no Brasil, mãe brasileira, e ele registrou. A mãe corre risco de perder a guarda dessa criança em algum momento. Ele tem o poder de, por ele ter registrado a criança, entrar na justiça no país dele, ou mesmo no Brasil, e retirar a guarda da criança porque ela é filha, enfim, vamos dizer, filho de americano, do mesmo filho jeito de, que de inglês. Não. Então, do mesmo jeito que a Convenção de Haia protege quando, né, tá em outros lugares, protege no Brasil. E também em toda a nossa legislação brasileira. Então, a residência habitual da família é o Brasil. É lá que tem que ser decidida. Então vale a duplicidade, né? Do mesmo jeito que a gente está falando muito do caso, você está no estrangeiro e aí os seus filhos estão estabelecidos aqui. E a legislação, pela Convenção de Haia, vai entender que a residência da criança é aqui, que aqui ela deve ficar, se não houver um acordo em contrário dos cônjuges. Para o Brasil vale a mesma coisa. A criança está com residência lá, não importa se ela tem um pai americano, porque ficou muito na nossa cabeça, eu imagino, a história do menino, do Sean, que a mãe morreu. A mãe era brasileira. E os avós lutaram Os avós lutaram para manter a criança no Brasil. O pai lutou para levar a criança para os Estados Unidos. E, enfim, ele acabou conseguindo. E a residência da criança e da mãe, né, antes dela morrer, era nos Estados Unidos. Olha que dureza. Então, aí, por mais que os avós, né, tenham quisessem tudo, o pai, né, tem o direito. Era lá que era a residência, era lá que ele... Se a residência fosse no Brasil, seria diferente a decisão, você imagina? A justiça decidiria pelos avós em detrimento do pai? Do pai, não. Carol, muito então difícil. Ela mudaria a criança de nacionalidade de país, né?
só se tivesse alguma prova contrária ao pai, sabe? Um pai alcoólatra, um pai, sabe? Com O pai abuso, negligente, um pai nunca fez negligente. nada e tal. Enfim. Mas caso contrário, pai e mãe têm direito sobre tudo. Essa é outro grande preocupação nossa, não é isso? Como expatriados, né? Morando fora do Brasil. E se acontecer alguma coisa com a gente? Eu sempre pensei como eram corajosas as mulheres que casavam com o estrangeiro, que tinham filho com o estrangeiro, porque numa situação dessa, né, é tão complicado, é muito difícil. Só que eu tanto falei e acabei me metendo numa Morando situação complicada também. Mas eu não tô me separando, não, gente. Então tá tudo certo, tá tudo em paz, tudo bem. Deus consegue. É assim. Mas porque a gente acha que só quando casais, né, de dupla nacionalidade, vamos dizer, ou famílias multiculturais, mas não é. No momento que você muda para fora, tem tantas coisas que você tem que levar em consideração, que você tem que colocar na balança, e isso é um dos Às pontos vezes, né, que Carol? Eu já fui, já voltei do Brasil, aí saí de novo, né? Com a família, fui tendo os filhos pelo caminho. Mas uma das coisas que a gente tem que sempre pensar, assim, o lado bom é muito fácil ver. Morar fora, né? A chance de viajar, de conhecer outras culturas. Nossos filhos terão várias oportunidades. Isso sempre... Às vezes eu até falo que isso é um pouco de ilusão, né? Nossa, no princípio. Porque tem sempre o ônus e o bônus de tudo. Tem. A gente precisa entender isso. É bom demais, mas é difícil demais também. Os prós e os contras, né? Então, esse é um lado Raquel, a gente vai precisar terminar daqui a pouquinho. Eu queria que a gente falasse muito rapidamente de duas coisas. Uma, a Zandra comentou, que é a questão do passaporte. Crianças que têm dupla nacionalidade. Passaporte brasileiro e um outro passaporte, seja europeu, seja americano, seja australiano. Na hora de viajar, qual é a melhor situação? Tem que estar com os dois passaportes da criança válidos e tal, porque assim, tem muitas essas questões. Às vezes um vence, principalmente o brasileiro, aí dá um trabalhão e é dinheiro para você poder renovar. É arriscado, de alguma forma, viajar com criança com passaporte, sem ser os dois passaportes da dupla nacionalidade? Então, a história que eu escutei na internet outro dia era assim, né? O filho perguntou pra mãe, ué, mas eu não sou mexicano, eu acho. Uma hora você fala que eu sou mexicano, uma hora você fala que eu sou brasileiro, o que que eu sou? Porque uma hora ela apresentava o passaporte mexicano, uma hora apresentava o passaporte brasileiro, e a criança ficou confusa. Então, essa possibilidade, né, de nacionalidade por nascimento, que a gente pode ter multinacionalidades, é muito comum. Tem o custo todo dos passaportes. Mas quando me perguntam se eu tiver que recomendar alguma coisa, eu sempre falo, sabe, Carol? E isso é claro. O Brasil é um país pacífico. Graças a Deus, a gente não tem o histórico de entrar em guerras, em conflitos, a gente não tem problemas grandes nesse sentido. Tanto que a gente tem recebido no Brasil inúmeros refugiados por ser um país amistoso, né? Então, eu sempre recomendo assim, não excluam a nacionalidade brasileira. Por que fazer isso se você tem a chance de ter várias para o seu filho? Para o seu filho. Mantenha. É custoso? Porque você vai ter que ficar renovando o passaporte. Mas não de abre criança. mão. A gente sabe que o passaporte de criança a gente renova, né, até os 10 anos, inúmeras vezes. Exatamente. Toda vez é custo, né? Então, é isso que é o lance, assim. Para viajar, esqueci completamente. Agora que eu vi, tem menos de 6 meses de validade. Não vou renovar. É arriscado viajar com passaporte brasileiro vencido? Com passaporte vencido, jamais. Você não vai conseguir. Nem entrar no porque, Brasil. Por exemplo, uma criança tem um passaporte francês e brasileiro. Só que o brasileiro está vencido. Ela pode ir com francês. Ela pode ir com francês, mas não é arriscado? Não Chega lá, aí, o Brasil pode reclamar. Essa discussão da historinha da internet era justamente assim, porque agora eu pego a fila menor. Então eu vou entrar na Europa, eu pego a fila do cidadão europeu, eu vou com meu passaporte italiano, que hoje muita gente tem, né? A dupla cidadania italiana. Porque é mais fácil, eu entro na fila mais curta. Eu tô indo para os Estados Unidos, eu pego a fila de cidadão americano, em vez de entrar na fila de todas as outras nacionalidades e ir para o brasileiro. Pode, isso não é um problema, de forma alguma. Mas agora, tenha os dois. Tenha os dois atualizados de preferência. Válidos. E lembra que a validade é 6 meses antes, gente. Não adianta estar com o passaporte vencendo no mês que vem, porque na Europa você não entra com o passaporte vencendo você tem que ter 6 meses de antecedência. E, Carol, outra coisa. É difícil ter, né, vários passaportes, não sei, mas lembrar de outra coisa também. Tem países que, bom, o Brasil, o serviço militar é obrigatório, né, aos 18 anos para os meninos. Sim.
Mas muitos outros países, esse serviço obrigatório é cumprido, né? No Brasil, são poucos os que cumprem. E lembrar que se você tem a nacionalidade de outros países, Israel, Estados Unidos, você vai ter que se alistar, seu filho, né? Quando chegar aos 18 Você vai anos. ter que cumprir as regras do país da sua Você é nacionalidade. um nacional desse Então país. lembre isso, mães de meninos que estão morando fora, brasileiros, com 18 anos, tem que se alistar, ou tem que pedir para ser liberado, se até lá a lei não mudar, porque como tudo no Isso. Brasil está mudando, pode ser que isso também mude. Se bem que eu acho que essa parte militar não vai mudar, não, mas isso é outra história. Eu tinha uma última pergunta para te fazer, mas eu confesso que eu esqueci. Então eu, Ah, lá, então tem eu um acho que a comentário gente. aqui. Eu não consegui ler muitos Não, mas eu comentários, li Carol, tudo porque e eu eu estava acho que concentrada. eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas enfim, rebater assim, né, conversar dialogando com os comentários. Espero que a gente não tenha assim deixado de responder nenhuma pergunta. Acho que a gente não esgotou o tema porque não dá, é 1 hora só de live para o Instagram, então a gente não consegue fazer mais do que isso. Se a gente receber muitas outras perguntas, a gente pode voltar com esse assunto mais para frente. Temos vários textos da Raquel no Mães Mundo Afora, falando das regras, de como funciona a lei, de como faz para tirar a cidadania, o que documentação você precisa se preocupar quando você decide que vai mudar do Brasil para um outro país. Então, dá uma olhadinha lá no www.mãesmundoafora.com. Vai Compartilhe os no tab textos. Direito pelo Mundo, que lá você tem todos os textos da Raquel e de outras colunistas nossas que falaram sobre essas questões mais de legais, né, e burocráticas, todas reunidas em uma categoria para você poder ir lá e dar uma navegada. A Raquel também tem um blog. Fala do seu blog rapidinho, Raquel, para a gente se despedir. O meu eleispelomundo.com também está cheio, mais voltado para a área jurídica, mas eu sempre tento escrever de forma acessível para que seja fácil de entender a informação. Esse é meu objetivo. Então pode entrar em contato, estou aberta para as perguntas. O que eu não souber, eu vou pesquisar, prometo, porque tem muita coisa que eu sigo aprendendo aí todos os dias. E vamos conversando lá pelo Mães Mundo Afora, Leis pelo Mundo. Eu sempre respondo, não costumo demorar. E vamos trocando informações, né, Carol? Adorei participar com você, adoro Foi conversar. Eu e a muito Carol, a bom. Você gente estava conversa. nervosa. Eu falei para você que ia fluir com naturalidade. Somos só nós duas aqui, não importa que tenhamos centenas olhando para a gente. É, Queria te agradecer muito, falar que é um prazer, assim, é uma honra para a gente ter você com a gente nesse projeto do Mães Mundo Afora, uma pessoa altamente qualificada, capacitada e comprometida também com o projeto. Para quem não conhece ainda a plataforma, mas chegou aqui de supetão na nossa live, o Mães Mundo Afora é uma plataforma colaborativa, todas as mães que escrevem de forma voluntária, a gente não recebe nada por isso, a gente só quer trocar e compartilhar nossas experiências e criar uma rede de apoio para essas mulheres que deixaram o Brasil por inúmeras circunstâncias e foram construir família, né, ou seguir com a vida em família em outro país. Eu quero agradecer muito quem acompanhou a gente até aqui. Eu quero parabenizar as mulheres pelo dia de hoje, pelo dia de luta de hoje. Não é um dia de Tantas celebração conquistas hoje. ainda, Ainda tem isso. né? Ainda, infelizmente, não é um dia para comemorar, não é um dia para celebrar, mas é um dia para a gente refletir e relembrar o quanto a gente ainda precisa lutar para igualdade de direitos, de oportunidades para as mulheres, para quem cria mulheres, muito Isso. importante, para quem cria homens, muito importante também, porque eles serão os futuros companheiros daquelas que escolherem homens como companheiros. Então, boa luta para gente, em todos os outros dias do ano. Ô, Carol, e sabe que esse ano eu achei muito interessante, porque as várias mensagens que a gente acabou compartilhando, né, nesses dias, e que eu recebi, que li por aí, é de estarmos juntas, unidas, sabe? De esquecer disputas, né? E juntas, né? Que eu acho que quando a gente se une é muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais forte, né? Que a gente. Somos fortes porque somos juntas, é isso que eu penso e esse é o meu lema. Assim, a gente tem que se unir por aquilo que nos é igual, né? Vamos ter divergências, mas o importante é a gente entender que se nós nos unirmos, nós somos imbatíveis. Isso, eu É também isso. concordo. Obrigada, Raquel. Obrigada a Boa você, noite, Carol. boa tarde para você, boa tarde para o É, pessoal do Brasil, boa noite para a galera da Europa até e até a mais. próxima. Até mais.